Salve nação, saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal Mercado da Bola do Mengão. Flamengo de olho em Danilo, cara, é experiente, hein? É nível seleção brasileira, não é? Então é o seguinte, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Olha só o que eles falaram do Danilo. Se liga. Há um medalhão no radar do Flamengo. E medalhão no sentido positivo, não no sentido pejorativo. Medalhão que eu falo agora no sentido de um jogador experiente, jogador conhecido por todos, que é o Danilo. Né? Danilo, lateral, zagueiro, atualmente mais zagueiro do que lateral no futebol italiano, na Juventus. Seria um bom nome para o Flamengo? A gente tem números dele nesta temporada pela Vecchia Senhora. Tá aí, galera, jogos, 16 jogos, como titular 8 jogos, minutos 50.6 por jogo, assistências 1, duelos vencidos por jogo 2.6, desarmes por jogo 1.3 e posse recuperadas 2.0. Fiz isso porque tem música no fundo, então é melhor eu narrar do que levar strike, né, galera? Afinal de contas, o vídeo tem monetização. Agora sim a gente solta o áudio aqui, vamos lá. A história é muito parecida com a do Alexandro do outro lado, né? Os dois jogadores até meio se confundem, assim, são... Se não me engano, os dois já jogaram juntos na Juventus, também, como zagueiros. É. Então, acho que qualifica. Jogaram juntos no Santos. Qualifica 2011. Mas aí como laterais. Como laterais. Qualifica muito. É um caso diferente do Juninho, não só porque Danilo é um mundialista, né? Um jogador muito mais conhecido do que o Juninho, porque posições diferentes. Eu acho que no caso do Juninho é uma posição no time chamando alguém. No caso do Danilo, é um lugar no elenco, para qualificar muito. Esse sim atende ao requisito que o Juninho não tem, né? Esse dispensa apresentações, mas qualifica demais. E acho legal também, até voltando um pouquinho o que o Felipe Luiz falou na reta final do Brasileiro, quando o Flamengo já tinha vencido a Copa do Brasil e ele fez muitos testes. E ele teve uma série de jogos com linha de 3 zagueiros e ficou para mim muito marcado. Falou, eu tenho muito claro que você tem que ter 2 sistemas. E por isso que ele testou uma formação com 3 zagueiros. Então, de repente, se for algo que ele for utilizar eventualmente, essa questão do zagueiro, ainda ele ser um zagueiro com história de lateral, acho que isso ajuda muito. Tanto ele quanto o Alexandre, dessa profundidade não só de peças no elenco, mas de características de jogadores para formações que ele possa adotar ao longo da temporada. Não estou falando que a partir de agora o Flamengo vai jogar sempre com 3 zagueiros. Não. Acho que o Flamengo vai manter a estrutura com 4 defensores, mas eventualmente pode usar, porque foi isso que o Felipe Luiz testou e falou abertamente na reta final da última temporada. Então o Danilo pode ajudar nesse sentido. E eu também vejo ele sendo muito mais zagueiro hoje, até pela carência do elenco do Flamengo, sem falar da rodagem. Não vive o melhor momento, né? Um jogador que já teve a sua melhor fase, mas ainda assim, no nível do futebol brasileiro, acho que é um cara que vai jogar, tem tudo para performar muito bem e oferecendo toda essa possibilidade que ele oferece, tanto de versatilidade como defensor, como zagueiro ou como lateral. E de qualquer forma, o Flamengo vai precisar de um lateral a mais para a temporada, porque se o Wesley continuar jogando o que está jogando, vai ser difícil segurar. Vai ser inevitável a saída dele no meio da temporada. Então já é um jogador no radar do futebol europeu, jovem, que tem performado. Então o Flamengo já precisa se precaver nesse sentido. Só que o Danilo, outra característica, um lateral mais defensivo. O Wesley é muito apoio, é muita profundidade, muita velocidade. Então também vai precisar pensar em sequência de temporada, no médio prazo, também para uma reposição, caso o Wesley saia, com características de lateral de apoio. Até porque o Varela, jogador com característica mais defensiva também. E o Danilo hoje ele é um zagueiro que pode ser lateral. Ele não é mais o lateral que é também zagueiro, nesse momento da vida dele. Aí tem que ver também em termos de composição de elenco, porque aí vai faltar alguém que dê o apoio que o Wesley dá hoje, na saída do Wesley, né? Mas aí é um outro momento. Não, mas para o primeiro semestre estaria bem resolvido. Exato. Aí... Até pensando em Mundial, o Wesley ficando, Danilo seria essa alternativa, jogando na zaga eventualmente, Varela perderia espaço, mas depois vai precisar, caso venha o Danilo, de repensar essa reposição para dar ao Felipe Luiz a característica de um lateral ofensivo também. Estou tentando lembrar aqui
Quantos laterais que viraram zagueiro na história? Carlos Alberto Torres, capita. No Flamengo mesmo, Leandro. Leandro. Até por problemas Bem lembrado. físicos, né? Ele tinha o mal de cowboy. Maldini também, o italiano Maldini. Maldini. Era lateral, virou zagueiro, não foi no final da carreira? Só lembramos de monstro aqui. Carlos Alberto Torres, bicho, Leandro. Só bicho grande. Maldini. Tem outros, se a gente for lembrar. O Vladimir voltou para ser zagueiro no Corinthians em 87. Essa eu não lembrava, foi? E ele não tinha altura de zagueiro, né? Mas foi um lance ali do Vicente Matheus. Ele volta rapidamente em 87 e ele encerra como quarto zagueiro. Curioso essa posição de lateral ao longo da história. Muitos laterais que depois viraram meio-campistas, Aí tem como o bastante. Júnior, Felipe, como o Leonardo, o Serginho, do Felipe, São Paulo e do Milan. Serginho e muitos laterais que viraram zagueiro. É. É uma posição difícil fisicamente, hoje em dia cada vez mais, e que pelo jeito o cara acaba tendo, não sei por que acontece, a visão de campo, e o cara acaba se adaptando. Também historicamente, tem questões tantos exemplos, físicas, né? Por questões físicas, às vezes o cara não Aí você consegue fica correr mais. tanto, vira zagueiro, ou vai para o meio campo, porque os caras jogavam muito, né? E por essência, o lateral é considerado um defensor. Ele pode ser um lateral de apoio ofensivo, mas ele parte no time como um defensor. E por isso... Mas virou muito atacante com a evolução, com o passar dos anos, apesar que lá em 70 o Carlos Alberto hoje já... Mas em guia europeu, o lateral tem um D na frente, de defensor. É defensor. E o lateral, principalmente o cara que joga na Europa, na Itália, sobretudo, ele precisa ter uma leitura tática defensiva muito acima da média, em comparação a outros jogadores. E o Filipe Luís, por exemplo, viveu isso na carreira com o Simeone. Ele aprendeu muito em termos de fechamento de espaço. Ele jogava como um lateral, sim, mas era defensor em essência. E com essa característica, construtor como ele sempre foi, se adaptou fácil quando precisou jogar como terceiro zagueiro, porque ele já tinha uma leitura tática defensiva privilegiada, principalmente pelo tempo que jogou na Europa. Então o Filipe Luís é um cara que cobra isso. O Wesley, por exemplo, teve de evoluir defensivamente, porque não é só o lateral ofensivo, ele melhorou muito defendendo, marcando. Então é algo que o Filipe Luís vai cobrar de qualquer lateral. E se usa muito mais, talvez, hoje em dia no futebol. A gente citou agora há pouco o Guardiola, né? Atualmente no Manchester City. O próprio Abel Ferreira, quantas vezes direto, né? o Piquerez vira zagueiro. É um híbrido, né? É um híbrido. A saída com o zagueiro pelo lado. E às vezes até mesmo quando o jogador mantém a posição de lateral, às vezes ele muda o perfil dele. Às vezes tem lateral que ao longo da carreira é o cara que dava profundidade, avançava bastante. Depois de um tempo se torna o cara que hoje é conhecido muito como construtor. Então o lateral que cai por dentro, ajuda ali, trabalha junto com o volante, ou quando ele não fica recuado e faz uma linha de 3 com a dupla de zaga. Então assim, pode ser de repente até o caso do Danilo, que atue como lateral direito, mas quando o time sair, se estiver atuando, por exemplo, um Ayrton Lucas, um cara que dá mais profundidade, ele faça uma linha de 3 e sai só para dar um exemplo, né? Não necessariamente vai acontecer isso. Então às vezes o cara mesmo que mantém a posição, ele muda a característica ao longo da carreira da forma dele jogar como lateral. Só que aí tem que balancear, né? Dois exemplos. Sim. Danilo e Alexandre. Nem todo mundo subir, nem os dois subirem. O problema nem... da seleção brasileira para o Flamengo, né? Citar dois alemães aí para a gente finalizar ou continuar esse papo, que eu acho uma delícia. Paul Breitner, jogava de quê? Esse era Hã? gênio, originalmente lateral, né? Mas tinha cabeça e bola para jogar onde você botasse ele. E um atual, alemão, Kimmich. Também. Monstro também. De que joga? Mesma coisa. Nem eu sei. De tudo, né? Nem eu sei. O Filipe Lahm, por exemplo. Philipp Lahm, mais um. O Kimmich é um caso engraçado, que ele surge como volante, ele vira lateral, depois ele volta para volante, depois vira lateral. No momento ele foi zagueiro com o Guardiola, então Só não foi goleiro. Exato. Acho que ele ainda é melhor volante, assim. É um baita de um lateral, mas volante ainda acho que ele é melhor. O Tite, na época da Copa do Mundo, foi criticado para mim de forma desproporcional por ter feito essa ideia de laterais construtores na seleção. E aí veio aquele saudosismo. Não, mas o Brasil tinha Cafu e Roberto Carlos. Na época Júnior. Júnior, mas na época desses caras, Newton Santos. os pontas não tinham as obrigações defensivas de hoje. Sim. Então, os pontas eram pontas que jogavam abertos, espetados o tempo inteiro. Então, o lateral tinha muito corredor para explorar. Esses laterais com força física, como tinham Roberto Carlos e Cafu. Hoje, o lateral não tem muito corredor para explorar. Então, muitas vezes faz sentido ter esse movimento do lateral por dentro, porque é mais fácil gerar surpresa ou até mesmo associação
pelo meio do que na lateral. E a lateral é para deixar, de fato, esse jogador bem aberto, dando amplitude no campo. Então, o futebol foi evoluindo, se adaptando, e os técnicos e os laterais, os jogadores, precisam se adaptar também. Então, o Danilo é um desses exemplos. No Santos, era muito lateral, chegava no fundo o tempo inteiro para cruzar. Fez gol na final da Libertadores contra o Peñarol. E na Europa, sobretudo na Itália, precisou se adaptar, se tornando mais defensivo, não só por uma questão de idade, mas o Danilo, o auge dele, de fato, foi como um lateral defensivo e até mesmo como um zagueiro na Juventus. O lateral, eu acho que é a posição que mais mudou no futebol. É? Porque antigamente você era um marcador de ponta, porque tinha um ponta que vinha para cima. Quase o zagueiro pela direita. Mas depois que você cumpria a função de marcar ao ponta, tinha um clarão, uma avenida para se explorar. E essa avenida não existe mais porque o ponta volta também, o ponta recompõe. Então, a gente tem casos clássicos. O Carlos Alberto Torres surgindo para fazer o 4º gol contra a Itália. É um atacante aquilo, né? Aquilo ele antecipou um negócio que viria depois, né? Aí o Carlos Alberto é um grande precursor disso, de atacar o espaço. O Nilton Santos, você falou, o dia que ele fez um gol na Copa de 58, ficou famosa a frase, volta Nilton, né? Porque aí depois que faz o gol, fica, vai. E tem uma outra coisa, nem todo mundo tem pulmão como o Cafu para fazer as duas coisas, né? Aí... Ele vai e volta, e vai e volta, também, e vai e volta. Ali era um fenômeno, né? O homem era um touro. Ou o chute do Roberto Carlos, porque o adversário não podia dar meio metro para ele, que ele arriscava e chutava de longe. Tem as características do Vitor Roque, só que eu acho o Juninho ainda é mais rápido que ele. Assim, muita força, muita velocidade, muito objetivo. Eu acho parecido, assim, característica de jogo. Olha a comparação, A saída dele do Karabag foi muito sentida pelos torcedores locais. Quem conta isso é Elval Kiliev, tradutor do Karabag há 8 anos e um dos mais próximos dos brasileiros do outro lado do mundo. Todo mundo conhece ele, não só em Baku, em todo o país. Quando a gente saia, por exemplo, junto para tomar algo, para comer junto no restaurante, todo mundo parava ele para fazer fotos. É muito, muito famoso, Juninho. Todo mundo conhece Juninho. E como eu falei, a maioria está muito, muito triste, né, por isso. Tá vendo, galera? E se perguntar se Juninho está pronto para o desafio do Flamengo, o tradutor não tem dúvidas. Ele falou que estou preparado por isso, né? Se não, eu ficaria aqui. Não é questão de dinheiro. Eu posso ganhar aqui em outros países, mas ele queria jogar em grandes times. Ele é muito ambicioso e ele está preparado para essa pressão. Eu confio, eu acredito, cara. Bora pra cima. Legal a reportagem. Me chamou a atenção principalmente um dos companheiros dizendo que ele é mais rápido que o Vitor Roque. O homem, então, é rápido, hein, professor? É rápido. Só faria uma diferença. Aí, velocidade é uma coisa, rapidez é outra. Para a função dele, o que se espera, porque velocidade você imagina o jogador de lado. Não é isso. É rapidez, é mobilidade. Né? Um dos colegas tocou até no assunto que ele poderia jogar com o Pedro por ser móvel. Então... Mas juntou as duas coisas ali que você diferenciou. Eles falaram de rapidez de raciocínio, de mobilidade. Muito isso. E falaram de velocidade também, não foi? É importante, mas eu acho que se ele for o jogador móvel... De ganhar na corrida do zagueiro. É mesmo. isso. Chegar antes. Antecipação. Né? E oportunismo também. O jogador que vem muitos gols marcados, vamos ver. Lembrando que vai ser apresentado hoje, não é isso? Às 3 horas. Hoje à tarde no Flamengo. Diga. O Felipe Luiz, depois do jogo contra o São Paulo, ele foi questionado sobre o Bruno Henrique não jogar como referência na ausência do Pedro. Tanto é que ele tentou outros cenários, até o Alcaraz circulando por ali como referência. E o Felipe Luiz deixou muito claro que ele enxerga o Bruno Henrique como um jogador de lado e que ele quer proporcionar ao Bruno Henrique a maneira como ele jogava, principalmente em 19 e 20, atacando esse espaço por ele. Com o Felipe Luiz de lateral. Com o Felipe Luiz. E assistia isso bem de pertinho. E o Felipe falou, ele dialogava com o Gabi, ele em algum momento entrava na área, mas ele era esse jogador do espaço pelo lado esquerdo. O Juninho, por exemplo, por mais que tenha velocidade, não é esse jogador. O Juninho é um jogador de praticamente um segundo atacante. E aí ele pode ter um encaixe legal, até mesmo quando o Pedro voltar.
o Juninho, nesse primeiro momento, deve ser encaixado como essa referência mais móvel lá na frente, mas quando o Pedro tiver à disposição, não há nada que anule a possibilidade dos dois jogarem juntos por essa característica do Juninho. Eu vejo como um reforço interessante do Flamengo, é uma necessidade, principalmente por essa lesão do Pedro, embora tenha características diferentes, mas é o Flamengo tentando fazer algo diferente, tentando buscar um jogador fora do radar, um jogador com potencial de mercado europeu. O Sevilha tinha interesse nele, então é uma aposta, não dá para tratar de outra maneira. Para o Flamengo, queira ou não, é uma aposta, mas uma aposta que faz sentido pelo que o Felipe Luiz enxerga para o elenco, enxerga para o time, e nessa ideia, num começo de temporada sem o Pedro, o que o Felipe ensaiou casa perfeitamente com a característica que o Juninho tem. Esse cara mais móvel, o Alcaraz, por exemplo, jogou no improviso, no sacrifício por ali, mas tem muita dificuldade de jogar como uma referência, porque não tem essa velocidade do Juninho, essa mobilidade e o cacuete de centroavante, que é diferente. E o Juninho se encaixou muito bem no Cuiabá, fazia essa função, vai ser muito mais cobrado, vai ter muito mais holofotes, muito mais pressão no Flamengo. Ele é popstar lá, você viu? Não consegue nem ir num restaurante tranquilo. Não, tem moral. E, de fato, fez boas temporadas por lá, mas é um jogador que no Flamengo, pensando em característica técnica, se encaixa nesse primeiro momento. Inclusive sem a bola. Porque além da questão da velocidade, de ser o cara, de ser o centroavante, de atacar as costas dos defensores, a velocidade dele ele usava muito para pressionar na saída assim, do adversário. E é algo que o Felipe Luiz quer muito. Então, acho que nesse ponto também a característica acaba casando, pode ser bem interessante. O Carlinhos, por exemplo, que é a alternativa, tem jogado no time do Carioca. Não tem essa característica. O Carlinhos é centroavantão, jogador de área, principalmente para jogo aéreo. Um cone. Então, para as ideias do Felipe Luiz, eu vejo que foram buscar realmente um cara com características do Juninho. E não tem grife, de fato, não é um jogador ali que estava no cenário principal do futebol europeu, mas eu vejo que, por representar até uma quebra com o que o Flamengo vinha fazendo antes, na gestão do Landim, que era muito assim, esse reforço badalado, o cara para chegar e jogar, eu vejo que o torcedor rubro-negro tem de receber o Juninho no primeiro momento com boa vontade, com bons olhos, não ficar nisso de mas esse cara, vamos ver se tem potencial para vestir a camisa do Flamengo. Só dele ser contratado de um clube como o Flamengo, prospectar o Juninho, significa que ele tem potencial. E dentro das características de jogo do Felipe Luiz, tem boas possibilidades de dar certo no primeiro momento. Vamos lá, esse fato dele não ter aparece aí no grife vídeo para nós. e de chegar logo depois da saída do Gabigol, não pode atrapalhá-lo? Depende do que ele entregar logo de cara. Se começar aquele O barulho... torcedor não tem essa paciência que o Breler está falando. Não vai ter. Mas não é injusto com o cara também colocar esse rótulo? Ninguém no Flamengo chegou, trouxemos um substituto para o Gabigol. Ninguém vendeu essa expectativa lá dentro. E o torcedor não pode cair nessa. É claro que fica um vácuo com a saída do Gabigol, por tudo que ele representava. Mas o torcedor do Flamengo também não é bobo de achar que, nossa, se o Gabigol estivesse ali... Peraí, por mais que o Gabigol tivesse ganhado a Copa do Brasil, feito gol em final e foi decisivo, mas as últimas temporadas dele não foram boas no Flamengo. O próprio Gabigol não vinha preenchendo esse vácuo. Exato, então com sequência. Fica um vácuo mais do personagem, mais do ídolo, do que necessariamente do jogador. E para o que o Felipe Luiz pretende, o Juninho tende a ser mais útil do que o Gabigol era, porque não era característica do Gabigol entregar isso que o Felipe Luiz quer ali para referência de ataque. E eu espero que não tenha essa cobrança excessiva, embora que possa ter, porque é de um clube do tamanho do Flamengo, mas acho que uma parte importante também que deve ser considerada em questão de cobrança é da porta para dentro. E o discurso da porta para dentro é justamente de paciência, ou de mapear o jogador certo. Então, assim, é um novo perfil. Então, acho que pelo menos da perspectiva de comissão técnica, de diretoria, o fato de não ser um cara com tanta visibilidade como o Gabigol, até pelo próprio discurso do Boto desde o começo. Então, acho que ali a mentalidade do Flamengo vai ser muito mais de construir passo a passo essa relação com o Juninho. Visibilidade se conquista também. Ele está tendo a grande oportunidade da carreira dele até aqui. Foi uma escolha consciente, ele poderia ter optado por ir até para mercados melhores da Europa. Está indo para o Flamengo, acho que a gente tem que apostar também nessa questão do profissional. O profissional está ciente disso. É um jogador que mostrou qualidades, não ainda na competitividade de um futebol como o do Brasil, mas que já mostrou qualidades. Eu acho que, de cara, ele merece esse voto de confiança.
Quem eu vejo uma certa semelhança de casos, mas numa posição muito diferente, é o Pablo Mari. O Pablo Mari chegou sem grife. É verdade. Não era tão conhecido. E arrebentou no Flamengo. É verdade, não mas... tem uma semelhança? mas- Só que eu acho que a cobrança em cima do atacante é muito maior, né? a Ainda mais posição- quando é para, teoricamente, substituir o Gabigol. Teoricamente não, na prática é isso, né? E o caso do Mari, ele é excepcional, né? Quantos Maris você tem? Então isso assusta um pouco. Eu tenho a impressão... Eu tô falando assim, eu vejo uma certa semelhança. E até no Flamengo, da era Landim, o Flamengo fez algumas movimentações de mercado que deram certo, não tão badaladas. Luiz Araújo, por exemplo, para mim foi um grande acerto. Não era aquele super jogador, até um jogador jovem que saiu do Brasil, voltou e no Flamengo hoje vejo como um cara super útil e com potencial de ser titular. Então, o torcedor do Flamengo pode ter de se acostumar a uma nova era que vai continuar tendo dinheiro, o Flamengo ainda gera muita receita, mas a mentalidade do futebol vai ser diferente. Então pode ser que jogadores da base, assim como no Palmeiras, passem a ganhar mais espaço. Eu via o Pablo Lúcio, por exemplo, que jogou lá na Flórida. Para mim, fez um jogo muito interessante contra o São Paulo e é um jogador que, na base, tem muita moral, um jogador que vencedor na base do Flamengo, está há muito tempo ali, desde o Sub-12, e se mostrar serviço, nessa nova era do Flamengo, tem chance de jogar, tem chance de barrar medalhão. De La Cruz, por exemplo, fica pressionado, o próprio Pulgar, na zaga o João Vitor também deu uma resposta muito boa, o Cleiton, que já tem uma certa estrada de time principal, mais no banco do que jogando, mas pode ganhar espaço também. Então, se o Flamengo fosse pautar pelo que a diretoria prometeu, que é concorrência alta, mas não necessariamente um elenco formado só por medalhão, pode ter espaço para o jogador da base. Tem o João Victor, né, de 18 anos, zagueiro, muito elogiado pelo Felipe Luiz. Pode ter espaço para jogador fora do radar, com menos grife. Então, o De La Cruz, por exemplo, não vai jogar só na grife. Se não melhorar o rendimento, pode ser que tenha até menos minutos do que no ano passado. Então, o Flamengo está com essa ideia, resta ver como vai ser implementada, resta ver se vai ter estofo ali para bancar e como o trabalho do Felipe Luiz caminha nesse começo de temporada, mas eu vejo como uma perspectiva positiva. Um clube mudando sua mentalidade, se pautando mais por profissionalismo, e é natural. O jogador que der resposta em campo vai jogar independentemente de ser medalhão ou não. Tá aí, galera. Tá aí este corte maravilhoso do programa F360 da ESPN Brasil, falando de Juninho, né, cara? Vocês viram o tradutor que traduzia lá as traduções do Juninho? Ele falando que ele era muito querido, muito amado, que eles ficaram muito tristes, né, com a saída do Juninho de lá. E também, né, o companheiro do Juninho falando que ele é mais rápido do que o Vitor Roque, né, cara? Que legal, né? Galera, eu acho o seguinte, o Juninho, antes de ser contratado, ele foi bem estudado pela diretoria, pelo Felipe Luiz, o Boto também analisou bem, né? Então foi uma contratação, cara, que eu acho que vai dar muito certo, né? Ele é rápido, ele bate bem na bola com a direita, com a canhota, então ele é tipo um ambidestro, né? Ele tem tudo para dar certo no Flamengo, né? Até o Pedro voltar, né, cara? O Pedro só volta em maio ou junho, né? Lá para o Mundial de Clubes, no meio do ano. E sobre o Danilo, lateral zagueiro, cara, se chegar vai ser uma baita contratação. Eu assino embaixo. E você, o que você acha dessas contratações? O que vocês acham dessas contratações? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Juninho, vai dar certo ou não para você? Para mim vai, hein? E o Danilo, você assinaria embaixo a contratação do Danilo? Eu assino. Tá assinado, Marcos. Se vier, será bem-vindo, né, cara? Quanto mais jogadores capacitados vierem, melhor ainda, né? Jogador experiente, jogador medalhão, porém jogador nível seleção, né, cara? Tem que vir sim, pô. Eu assino embaixo, eu apoio. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até mais. Fui.